Olá, crianças! Giovânia voltando aqui para mais uma aula neste dia, tá certo? E nossa aulinha agora será de história, tá bom? Gostaria que você pegasse aí o seu livro e abrisse na página 38 e 39 para darmos continuidade a mais um dia de aula, tá certo? E hoje nós estudaremos Por Onde Andamos e unidade de conservação, tá certo? No capítulo 4 tem como tema espaços em que convivemos. Então, vamos falar sobre os lugares em que andamos, geralmente, no nosso dia a dia, quando vamos passear, tá certo? Vamos falar sobre os espaços públicos, tá certo? E também espaços privados, tá bom? E aí, no capítulo de abertura, se você observar, tem um lindo parque, né? Olha, um ambiente totalmente natural, natureza, coberto por uma vasta vegetação, por rios, não é isso? Olha só que linda essa imagem, né? Então, vamos ler. Nós temos aí, né, as informações sobre esse parque, tá bom? Tá certo? Gostaria que você fizesse, acompanhasse aí a leitura comigo. Tem um texto, tá certo? Relacionado a essa imensa vegetação que você está vendo aí no seu capítulo de abertura, tá bom? Então, um parque nacional é um território de grande extensão protegida pelo governo. E aí nós temos aí o Parque Nacional do Jaú, né, localizado no estado do Amazonas, tá bom? E esse parque, ele é um patrimônio histórico, um patrimônio cultural. É um patrimônio do Brasil, tá certo? E aí, Parque Nacional do Jaú, o Parque Nacional do Jaú situa-se no estado do Amazonas, a 220 quilômetros de Manaus, sua capital. É o maior parque nacional do Brasil. O nome Jaú, oriunda do tupi, é como se chama um dos maiores peixes brasileiros e também o rio que banha o parque. Então, nós temos aí, ó, a homenagem, né, porque tem esse nome, né, que vem do tupi, né, e também homenageia o nome de um peixe, né, brasileiro. Os estudos desenvolvidos no parque, até o momento, encontraram cerca de 400 espécies de plantas. Várias dessas espécies existem apenas em algumas regiões dali. Foram registradas também 263 espécies de peixes, sendo algumas não conhecidas por pesquisadores até pouco tempo. Seus recursos naturais não sofreram nenhuma perturbação humana grave, como a presença destrutiva de garimpeiros ou madeireiros. Glória a Deus por isso, que ainda se mantém, né? Olha só essa vegetação aí, esse ambiente natural, não é isso? Então, nós temos aí esse parque, né? O Parque Nacional do Jaú. E esse parque, ele foi criado em 1980, tá bom? Nesse imenso território da região do Amazonas, né? E aí, seus animais, plantas e outros recursos representam um tesouro a ser preservado por todos, não é isso? E aí, nós temos uma imagem, realmente, ver um ambiente desse totalmente natural, né? Sem desmatamentos, é um tesouro, né? Não? Porque nós estamos estudando em outras disciplinas como o ser humano está destruindo os ambientes naturais, né? Os ambientes naturais, a biodiversidade, né? O desequilíbrio, né? Do meio ambiente, e isso causa o desequilíbrio, na verdade, do meio ambiente, né? E ver esse parque aí, né? Olha só, lindo, né? Sem a ação do ser humano, é muito lindo, é muito bom de se ver. Realmente é um tesouro nacional a ser guardado e protegido, né? E aí nós temos aí, ó, a história do parque, não é isso? Então, dando continuidade à leitura, por onde andamos? Você observou quais espaços você frequenta? Por onde você anda? Uma praça, uma rua, um banco ou uma loja são alguns locais que podemos visitar em nosso dia a dia. Você não fica só dentro de casa, não é isso? Para que as pessoas possam conviver nesses lugares, é importante conhecer algumas das suas características. Por exemplo,
a quem pertence, quem é o responsável por sua manutenção, quem pode frequentar esses espaços, quais são as suas regras, tá certo? Vamos conhecer um pouco sobre algum desses espaços. E aí tem os espaços privados, né, isso, e os espaços públicos, né? Os espaços privados, gente, são aqueles que pertencem a uma pessoa ou a uma empresa, tá certo? As regras e o acesso a visitantes são determinados por seu dono, o qual também é responsável por sua manutenção. Residenciais, condomínios, fazendas e escolas particulares são exemplos de espaços privados. Por exemplo, aqui na nossa escola, né, uma escola particular, então os espaços são privados, não são públicos, não é isso? Se você entra num condomínio de alguém, num prédio, você não pode entrar num prédio para brincar na pracinha que tem dentro do condomínio. Não pode, porque é um espaço público, não é isso? Então, esse nós chamamos, ou é um espaço privado, na verdade. Então, existem essas diferenças, tá certo? Por sua vez, nós temos aí o Iguatemi, né, que é um espaço público, né? Mas você também tem regras para entrar dentro de uma loja, não é isso? Vamos ver aqui, continuando o texto da página 40. Por sua vez, espaços públicos são aqueles que pertencem a todos. Sua manutenção é realizada pelo governo e as regras de convívio são estabelecidas por leis e pelas pessoas que administram e utilizam esses espaços. Em geral, todos podem acessar livremente esses locais, certo? A liberdade para frequentar um espaço público não significa fazer o que quiser, não. Como esse lugar pertence a todos, devem ser conservados por todas as pessoas que o frequentam. Como, por exemplo, as praças. As praças são lugares públicos. Mas você não vai pegar a praça, vai lá para a praça para quebrar os brinquedinhos que tem, né? Os balanços. Não vai, né? Tem que preservar, cuidar. Na sua rua tem um parquinho. Você não vai, é público, né? Você não vai chegar lá quebrando tudo, né? Isso tem que cuidar e preservar. Então, lugares públicos são as praças, ruas, avenidas e postos de saúde são exemplos de espaço público. Escolas e hospitais mantidos pelo governo também são públicos, né? Existem ainda os espaços privados de acesso público, como, por exemplo, shopping centers e bancos. São exemplos desse tipo de espaço. Em outras palavras, esses locais são particulares, abertos à população, pois atendem a uma dada necessidade de nossa sociedade. Qual é essa necessidade? A necessidade de comprar, né? De o banco, de sacar um dinheiro, né? Isso. Então, as necessidades. E aí você vê duas imagens, né? Você vê uma imagem de residências, né? Isso. Temos aí a imagem residencial. E nós temos também, você vê essa imagem aí residenciais, são imagens de espaços privados, ou seja, que você não pode entrar e é um condomínio. Você não pode entrar na hora que você quiser, né? Isso. E aqui nós temos a imagem do shopping, né? Que é um espaço que tem acesso ao público, né? Isso. E na imagem seguinte, você vê o quê? Uma praça, né? Um espaço, um parque, né? Um parque de espaço público, né? Olha, onde as pessoas vão. Mas as pessoas não podem chegar aqui nesse parque e destruindo tudo, não, né? É público, mas tem que ter cuidado com a preservação do meio ambiente, com as plantinhas, não jogar lixo para não deixar tudo sujo, né? Isso tem que ter cuidado, tá certo? Então, o que é uma unidade de conservação? Você sabe o que é uma unidade de conservação? Então, uma unidade de conservação é uma área protegida que deve ser protegida devido às suas características naturais
E aí, meus amores, vocês vejam aí no seu livro, na página 44, temos aí um exemplo. Plantas, animais, fonte de água e outros elementos da natureza têm um papel a cumprir em nosso planeta. E para isso é necessário que exista um equilíbrio entre eles. Nos últimos séculos, todavia, a ação humana passou a destruir esses recursos naturais em grande quantidade. Como consequência, algumas espécies desapareceram e outras estão em perigo de extinção. Diante da situação, países, empresas e grupos de pessoas sugeriram algumas iniciativas para preservar os recursos naturais. Entre essas iniciativas, destacam-se a criação das unidades de conservação. Então, a unidade de conservação, repetindo, é uma área que deve ser protegida devido às suas características naturais, né, que é o ambiente naturais. Então, os ambientes naturais que ainda não foram modificados pelo ser humano, elas precisam ser preservadas. E assim foi criada essas unidades de conservação para cuidar, tá certo, desse ambiente natural, para que ele não venha a ser desmatado, tá certo? E ele foi criado pelo governo. Esse território pode funcionar como um espaço público ou privado, dependendo da maneira como é mantido. Geralmente é aberto para pesquisa, atividade de turismo e lazer. As unidades de conservação também devem garantir que as comunidades tradicionais e a população de seu entorno explorem os seus recursos de maneira consciente. Desde 2000, o país conta com diferentes tipos de unidade de conservação, entre os quais podemos citar os parques nacionais, as reservas ecológicas e as áreas de proteção ambiental. Meus amores, dentro de Fortaleza nós temos um parque que ele é muito famoso, certo? Que é o Parque do Cocó. Você já foi lá no Parque do Cocó? Lá é um parque também que precisa ser preservado, né? Porque lá tem os animais, lá tem plantas, né? Isso tem a fauna e a flora lá no Parque do Cocó. E aí você vê aí uma reserva biológica de Comboios, tá certo? Que é um parque que tem aí também, certo? Uma reserva no seu livro. Aí, observe essa placa, o que quer dizer? É um aviso para todos nós. Seja amigo da natureza, preserve, né? Porque nós temos que ser amigo da natureza, nós temos que cuidar, né? Da natureza, não é isso? Então, espero que você tenha compreendido. Faça uma releitura aí do seu texto, tá bom? Para resolver as atividades das páginas 41 a 47. E aí, na página 41, temos a seguinte situação. Os espaços listados a seguir são privados ou públicos. Marque com o X a resposta correta. E aí, no A tem residência, espaço privado ou espaço público na residência de alguém. Na sua residência, todo mundo pode entrar e sair, é público. A escola particular, também todo mundo pode entrar e sair na hora que quer? Não, né? E aí, você vai lendo os itens e vai marcando o que você vê que é público e o que é particular, né? De acordo com a pergunta, tá bom? E na página 42, nós temos, e você, o que acha? Meus amores, depois que você refizer a leitura, você vai dar a sua opinião. Diz o seguinte: espaços públicos são de todos e, por essa razão, devem ser cuidados por todas as pessoas que frequentam as suas dependências. Apesar disso, muitos lugares públicos são danificados em nosso país. É verdade. Às vezes tem uma praça, né? A praça é toda bonitinha, mas aí com o tempo as pessoas mesmo destroem, né, a praça, né? E aí temos aí uma perguntinha que a Ana Reis está fazendo para você responder. Em sua opinião, o que podemos fazer para resolver esse problema? E aí, você vai conversar com alguém aí na sua casa, né? Será que se fizer campanhas de conscientização dá certo? O que você acha? Qual a sua opinião? O que podemos fazer para preservar esses espaços públicos? O que você acha? Converse aí com alguém que está lhe auxiliando nas atividades, tá certo? Para que você possa vir usar a sua criatividade e responder, tá bom?
Na página 43, nós temos a seguinte situação. Nos espaços a seguir, faça 3 desenhos representando 3 espaços públicos que existem no município em que você vive, na cidade de Fortaleza, que é onde nós vivemos atualmente, não é isso? Então, você vai fazer 3 desenhos, tá aí 3 espaços, então você vai fazer 3 desenhos, certo? Você vai desenhar, vai pensar em 3 espaços públicos, pode ser uma pracinha aí perto da sua casa, né? Pode ser algum parque nacional, algum ambiente aí natural que tenha, na verdade, perto da sua casa, e aí você desenha, tá certo? Depois, na questão 2, depois identifique a função de cada um dos espaços que você escolheu. Por exemplo, a função de um hospital, qual é? Receber pessoas que precisam de cuidados médicos, né? Então, se você desenhar aqui, por exemplo, um hospital, você vai dizer que a função dele é cuidar de... são cuidados médicos. Se você desenhar uma escola, que é um espaço público, qual é a função da escola, né? Se você desenhar uma praça, né? Qual é a função dessa praça, certo? Ok, baby? E na página seguinte, na página 44, né, do seu livro, continuando, procure em jornais, revistas ou sites ou outras fontes, imagem de espaços privados e espaços públicos, tá bom? De unidade de conservação. Colhe imagens nos espaços correspondentes. Aí, olha só, né? Aqui você vai procurar, né? Imagem de espaços públicos e privados também, tá certo? Depois, aí você vai colar aqui espaços públicos, onde tem o nome públicos, tá bom? Aqui, ó. Aqui nessa imagem pública e na outra anterior você vai procurar os espaços privados, tá certo? E nessa questão aqui você vai fazer, vai colar uma unidade de conservação, certo? Meus amores, uma dica sobre a unidade de conservação. Aqui nessa unidade de conservação, você vai pesquisar, né? Mas aqui em Fortaleza eu indico o Parque do Cocó, que é uma unidade de conservação, tá certo? Se você achar imagens aí, pode ser outros espaços também, que você tiver aí no seu livro antigo, essas imagens, tá certo? Você recorta e cola, tá bom? Então, é espaços privados na primeira, na página 45. Na página 46, um lugar que seja espaço público. E na página 47, espaços de conservação, tá certo? Ok, baby? Essa é a nossa atividade de história. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Um cheiro e até mais. Tchau!